Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast Talk Leader Protagonista. Esta é uma oportunidade de você se conectar com líderes e empresários de todos os nichos de negócio e também falar sobre liderança. Eu sou Eneida Ringel, sou coach especialista em liderança e hoje nós temos um tema incrível que vai trazer para você o quanto é importante a educação na formação dos líderes. O tema é Líderes do Amanhã. Líderes do Amanhã, educação transformadora. Então, nós temos aqui, hoje eu trouxe para vocês um líder sensacional, um empresário que é gestor estratégico, gestor empresarial e também formação de líderes. Está aqui conosco Pedro Henrique Duarte. Seja bem-vindo, Pedro. Tudo bem? Muito prazer em ter você aqui. É uma honra estar aqui com você. Obrigado, Eneida. A honra e o prazer é todo meu. Eu queria começar parabenizando pelo seu projeto do podcast, trazendo à tona esse tema que ele é tão plural e tão complexo que é a liderança, né? Porque a gente vai falar muito de pessoas, liderança em essência é isso. Então, parabéns por estar trazendo esse tema à tona para os futuros empresários e pessoas que se inspiram em serem líderes. Oh, isso é muito bom. Trazer você é um momento muito especial para nós, tá? Você como um líder protagonista da sua história. Então vamos falar um pouquinho da sua história? Vamos falar sobre a sua formação. Como foi que você chegou até aqui? Bacana, né? Vamos lá. Não foi do dia para a noite, né? Tem toda uma trilha até a formação do líder. Acho que isso é muito bacana da gente trazer, que todo líder ele foi formado através de um caminho, como a gente vinha comentando. Eles têm caminhos diferentes para formar líderes. E o meu foi através de inspiração, mas também caminhos muito duros. Eu falo que tem todo mundo que passa na nossa vida é um exemplo, pode ser um exemplo do que fazer ou do que não fazer. Então, todos os gestores, os líderes que eu tive no meu caminho, eles foram muito importantes para eu construir essa persona, entender o que eu não queria ser quando chegasse a minha vez, mas também tiveram pessoas muito bacanas que me mostraram quais são as travas que algumas pessoas têm para poder se empoderar e conseguir ser protagonistas da sua vida profissional. Então, eu acredito que a minha formação ela começou lá atrás, quando eu ainda fui aluno do Senai, né? Então, uma história curta aqui da minha formação. Eu estudei 4 anos de mecânica, estudo técnico no Senai, que tem uma formação muito exigente sobre perfil profissional. A partir daí a gente vê que a gente vai conquistando habilidades que naquele momento a gente ainda não é líder e a gente ainda não necessita dessas habilidades para poder liderar equipes. Mas depois de alguns anos, depois de mais de uma década, a gente começa a resgatar coisas que foram dos primórdios da nossa história e que hoje são essenciais. Por exemplo, a disciplina que o Senai ele forma nos jovens, né, faz um trabalho incrível, que é uma disciplina quase militar, é importantíssima para trazer para a gente resiliência. Começou lá no curso técnico, meu primeiro emprego foi como mecânico. Ali também já formei muito da minha postura, do meu perfil. Comecei a entender o que eu queria para a minha vida, o que eu não queria. São desafios diferentes do mercado corporativo. Trabalhei 3 anos no colégio, antes do momento que eu assumi como gestor. Trabalhei com 3 anos com a família. Lá tive lições muito importantes que me ajudaram a ascender para o mercado corporativo lá em São Paulo. Estando do outro lado da mesa de uma empresa, isso foi muito importante, porque ainda que eu não tivesse maturidade, eu tive a oportunidade de fazer entrevista de emprego, eu tive a oportunidade de me comunicar com uma grande equipe, entender como que é estar à frente de pessoas que de verdade não tem motivo para acreditar em você e no seu trabalho no momento que você chega. A gente precisa ser muito transparente quanto a isso. Ninguém é obrigado a acreditar no líder logo que ele chega, ele precisa se provar. Precisa ganhar autoridade, confiança das pessoas que estão trabalhando com ele, e isso leva um tempinho, né? Exatamente. Tem muita gente que lidera através do medo, isso você consegue impor, mas o respeito a gente tem que conquistar. Então, naquele momento, eu tive com certeza desafios, era ainda um menino de 19 anos, tive dificuldades para construir a minha autoridade, mas aprendi muito do que eu precisaria formar para poder voltar para aquele desafio. Então, isso me ajudou a ascender para a próxima etapa, que foi quando eu entrei na consultoria de negócios. Trabalhei por 4 anos como consultor de negócios no mercado financeiro. Essa foi minha principal escola profissional da vida. Pude atender
corporações, empresas globais, e aprender práticas que a gente não vê nas pequenas e médias empresas. Hoje toda a minha tese estratégica se pauta em traduzir as práticas mais importantes das grandes empresas para que pequenas e médias empresas possam aplicar. É o que a gente vem fazendo lá no colégio com muito sucesso. Depois tive 2 anos à frente de um orçamento bilionário num banco aqui do Brasil, mais 2 anos na formação corporativa, até que veio a oportunidade de gerenciar, na época, mais de 4 dezenas de colaboradores à frente do colégio. Hoje a gente já chegou a 60 funcionários. Puxa vida, hein? E isso que é liderança. É você captar exemplos, né? Captar referências, né, no mercado, referências de amizades, referências de outros líderes que podem te dar esse exemplo e que podem dizer como você pode chegar lá. E é isso que nós fazemos aqui. Nós mostramos líderes que já chegaram lá e como eles fizeram isso. Então, você que está nos escutando, nos assistindo, preste atenção como você também pode chegar lá. Né, Pedro? Com certeza. O primeiro passo é a gente acreditar. Uhum. A gente estava falando aqui agora há pouco, eu me considero muito privilegiado de ter tido a oportunidade de encontrar pessoas que me inspiraram, me fizeram acreditar que eu era capaz também. Uma delas foi o Flávio Augusto, né? A gente trouxe as fotos, eu tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente, ainda quando eu era mecânico. Foi um choque de realidade muito grande, porque naquela época a mentalidade de empreender ainda não era tão difundida na internet, e também não era o meio do qual eu vim, né? O meio do ensino técnico, ele me levava muito mais para um cargo público na época do que acreditar que eu era capaz do infinito, né? Que é o que o empreendedorismo permite a nós. Então, naquela época, o bichinho do empreendedorismo mordeu, e isso fez migrar uma faculdade que já vinha sendo pensada de engenharia e migrou para administração de empresas, o qual não me arrependo nem um pouco de ter feito. Então, tá vendo? Você tem a escolha, né? A escolha de mudança para algo que realmente seja teu propósito, né? Você estava fazendo um caminho, mas você mudou para ir em direção àquilo que era o que você desejava alcançar. Então, você mudou para realmente alcançar aquilo que você quer. Então, líderes, não tenham medo de mudar. Vão atrás dos seus propósitos, vão atrás daquilo que vocês querem, porque é possível sim. Se preparem, veja o exemplo desse líder que hoje nós temos aqui, né, Pedro? Sim. Você quer mostrar um pouco da sua trajetória aqui na telinha? A gente tem algumas imagens, a gente pode ver a foto aqui, estava mais novo. O Flávio Augusto, o Mário Magalhães, que, olha só que história bacana. O Mário, ele foi o primeiro chefe do Flávio Augusto, ele conta essa história amplamente, e anos depois o Mário Magalhães se tornou executivo do Flávio na empresa dele. Os papéis se inverteram. Então, olha só, a liderança tem a ver com convencer alguém também de que você tem um plano que vale a pena ser seguido. Tem a ver com a humildade de você saber com quem que você quer estar, independente da posição. Eu acredito que é mais importante com quem a gente vai trilhar esse projeto do que qual é o projeto. Tendo a equipe certa, qualquer projeto vai ser bem sucedido. Sim, pessoas fazem, né, os projetos, pessoas fazem as organizações. Então, as pessoas são a principal coisa de nossa vida, né, de nossas empresas e de nossas trajetórias. São elas que nos dão os exemplos, são elas que nos ajudam a chegar lá, ajudam no nosso trabalho, ajudam nas nossas empresas a trabalharem e ganhar os resultados que a gente precisa. Então, com certeza, eu assino embaixo o que você fala, Pedro. Pessoas são tudo. Eu falo que as minhas paredes nunca fizeram nada por mim. Tudo que a gente construiu foram as pessoas. A gente pode acreditar que a empresa tem que ser tecnológica, tem que ter sistema, mas o sistema não opera sozinho. Então, no fim do dia, 100% do resultado que a empresa tem vem das pessoas que trabalham nela. E como você falou sobre liderança, nem sempre é questão de posição, né? É questão realmente de respeito e de você entender cada um dentro da sua função, colaborando para um propósito da organização. Eu acho que isso é ser líder, né? É você entender cada pessoa na sua posição e ajudar essas pessoas a chegarem aonde a empresa precisa que chegue, né? Aos resultados positivos. Exatamente. E lembrar que liderança não é uma questão de cargo.
Tem muita gente que não tem cargo de gestão, que nunca foi atribuído formalmente, né, à liderança, mas é visto como um líder na organização que está. Então a gente separa o que é uma liderança formal de informal. A formal é quando é atribuído um cargo de chefia, na verdade, a gente consegue atribuir chefia, mas a liderança é algo que os liderados atribuem ao líder. Então ela pode ser conquistada de qualquer ponto. Quando eu ainda era mecânico, se falava muito da liderança como, às vezes, aquela pessoa de mais tempo de casa, mais velha, que tem um conhecimento que ninguém disse que ele era o líder da oficina, mas que os mais jovens o buscam pelo conhecimento, pela sabedoria e pelo exemplo, né? Porque eu não acredito em liderança através de qualquer coisa que não seja o exemplo. Você tem que ser seguido, né, para você ser um líder. Se você só quer impor as suas ideias, com certeza você não está sendo um líder. Você pode ser até um chefe, mas não será um líder realmente que modifique, que transforme as pessoas. Porque esse é o propósito de um líder, né? Fazer com que as pessoas se transformem. E essas pessoas se transformando, você também tem um ganho nisso como pessoa, como profissional. Né? Uma satisfação ver os outros estarem crescendo e você ao lado deles, né? Exatamente, eu tenho que ter esse prazer de formar pessoas. Exato. E você é um formador de líderes, né? Com certeza. Eu estou numa instituição que eu não tenho dúvida que eu acho que a gente tem o maior percentual de líderes na equipe. Né? Porque se a gente for analisar mais friamente, todos os cargos de gestão são líderes, todos os professores são líderes de uma sala, ou seja, o cargo da operação do dia a dia ali, que é o professor, ele lidera ali pelo menos 2 dezenas de alunos todos os dias. Então, até alguém que numa corporação, numa empresa, não está no papel de líder, é um líder de fato, e se a gente descer um pouquinho mais essa derivada, qualquer adulto numa escola é um líder com uma criança. Por quê? Porque é um exemplo. Então, a gente acredita muito que numa escola todos são educadores, a gente aposta na formação socioemocional de 100% da nossa equipe, que é uma das habilidades essências primordiais da liderança. Sim, sim. Inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Por isso que a gente acredita que toda a nossa equipe tem que estar capacitada e ser um exemplo de inteligência socioemocional, porque a qualquer momento pode ter uma criança olhando para esse adulto e se projetando nele. Você tem formações especiais, capacitações especiais para esses líderes que hoje você tem na escola, programas para isso? Como é que funciona? A gente tem as formações socioemocional para 100% da nossa equipe. A gente faz um acompanhamento periódico com todos os nossos colaboradores. A liderança da nossa escola, da nossa empresa, ela vem de cima para baixo, como eu acredito que deve ser. Então, o meu papel é diretamente com a direção e com a coordenação da escola, passando os valores e a cultura do que a gente acredita, né? Do que a gente espera que eles transpassem para os nossos alunos, mas sem pular a camada dos professores, porque a gente não consegue liderar se a gente não tiver todas as camadas compradas e acreditando naquela proposta que foi passada. É um propósito de cada um, é um patrocínio que vem de cima para baixo, como você falou, que depende totalmente desse processo dar resultado. Com certeza. É preciso que todos estejam engajados nesse propósito, ou seja, que queiram realmente trazer uma liderança, mas uma liderança humanizada, digamos assim, uma liderança que tenha um propósito de fazer com que as crianças se formem líderes do amanhã, né? Líderes que sejam responsáveis por si mesmos, que saibam defender-se, né? Defender-se, ter argumentações, né, estratégicas para suas vidas, ou seja, elas serão profissionais, né, capacitados e também terão autoliderança, que é muito importante para todo ser humano, né, para o jovem, para o adulto, e eu acho que essa formação que você proporciona, com certeza trará esses frutos. E responsáveis por nós também, né, Neida? A gente tem que sempre lembrar que essas crianças um dia vão estar nos atendendo, vão ser os profissionais do futuro que vão nos acolher. Então, eu falo genuinamente para os nossos alunos que eu tenho um interesse muito sincero no desenvolvimento deles, os valores e na postura profissional que eles vão ter, porque um dia eles vão estar cuidando da gente. Isso é um trabalho de qualquer escola.
empresa a gente fala, ela só é a empresa mais importante do mundo, mas não deixa de ser uma empresa. Porque a gente é responsável pela formação de toda a sociedade futura que vão vir, até mesmo os futuros médicos. É uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. Eu falo que a gente está gerenciando ali um hospital da sociedade, então feito com muita seriedade. E o nosso trabalho ele vem crescendo justamente para trazer essa musculatura que a gente precisa para poder fazer um trabalho de qualidade. Porque a escola precisa se enxergar nesse papel de responsabilidade técnica, que ela tem que se atualizar, que ela tem que se tratar como uma empresa que não pode parar no tempo. É isso que a gente vem fazendo fortemente nos últimos anos, modernizando, nos atualizando, para entender como que a sociedade funciona e o que a gente precisa, o que que a sociedade demanda de nós. A escola nada mais é do que uma ponte entre a sociedade e o indivíduo. Ou seja, ela tem que compreender o indivíduo nas suas especificidades, a gente tem que entender a sociedade na transformação contínua que ela tem, no mundo VUCA que a gente está vivendo, e está sempre se atualizando para fazer essa ponte. Então, do ano passado para esse, já houve uma mudança incrível. Enquanto a gente vem falando de inteligência artificial, no início de 2003 não se falava, terminamos o ano falando sobre o advento da inteligência artificial, e na metade desse ano já é algo trivial, todo mundo já sabe o que é, já está presente no nosso dia a dia, mesmo onde a gente não saiba, mas de um ano para o outro a gente já precisou a equipe inteira se modernizar novamente. Realmente, o líder tem que se desenvolver totalmente e sempre, continuamente, não tem jeito de parar. Isso é, logicamente, em toda equipe, em toda escola, em toda organização. Mas você falou de habilidades, né, que você começou a falar sobre isso, do líder, e eu acho que dentro dessa parte, né, que a gente fala de inteligência emocional, que a gente fala também de inteligência artificial, nós temos também, eu falei de humanização, nós temos então uma responsabilidade, né, que é trazer para as pessoas essa consciência de que a gente precisa tratar as pessoas de modo igual, que a gente precisa ter habilidades, por exemplo, de comunicação, né? Porque a comunicação não pode só ficar na telinha, né? A comunicação não pode ficar só ali na inteligência artificial. Ela é importante, ela traz muitos benefícios, mas nós temos o ser humano ali, né? Conversando, ainda temos tudo isso, ainda bem que temos, né? E isso é importante. Então, nós precisamos que os líderes tenham essas habilidades de comunicação assertiva, comunicação aberta, né? O que você acha sobre isso? Como é que você trabalha essa situação, feedbacks dentro da sua empresa e com os seus funcionários? Vamos lá, tocamos aqui num ponto que é importantíssimo para a liderança. Eu acho que a gente pode elencar várias habilidades que um líder precisa ter, mas sem dúvida a comunicação é a principal, porque se você tiver todo o conjunto de habilidades, das outras habilidades que um líder precisa, mas não tiver a comunicação, tudo vai parar em você. Porque o líder, o empresário, quando ele se torna bem-sucedido, ele passa a ser basicamente um comunicador e um multiplicador. Você imagina uma empresa que precisa de 60 pessoas para funcionar. Eu sou operacionalmente insignificante perto do tamanho dessa equipe. É muito mais importante que eu comunique um propósito, que eu garanta que eu vou ter as outras 59 pessoas engajadas com o mesmo propósito e trabalhando da forma esperada, do que eu estar lá no dia a dia, né, produzindo uns 60avos desse resultado. Né? Todos estão juntos para o mesmo resultado. Exatamente. Então, linkando com o que a gente falou, o líder ele precisa entender qual que é a comunidade dele, entender com quem que ele está falando. Isso, no nosso caso, é um desafio muito grande, porque a gente, assumindo que a liderança ela ocorre em todas as camadas, do aluno ao funcionário, à família e ao colaborador. A gente tem pessoas de todas as idades, dos 4 anos até os mais de 80 anos, porque a gente lida com os avós também. A gente tem uma comunicação em diversos níveis de escolaridade. A gente tem desde uma criança que ainda não se formou, até os prestadores de serviço, até professores com pós-graduação e mestrado, famílias que podem ter desde médicos a famílias que não completaram nem o ensino médio. E a comunicação ela tem que sempre ser ajustada ao interlocutor. Porque a gente não está aqui para mexer a boca, a gente está aqui para transmitir uma mensagem que precisa chegar. A mensagem ela chega ao coração, porque se a pessoa pode ouvir com os ouvidos e dependendo até das emoções que ela está sentindo naquele momento, isso passar por uma série de mudanças até
chegar ao entendimento dela. Então a gente tem que se conectar se a gente quiser passar uma mensagem forte e assertiva. Sim, e aí a comunicação, então, ela é essencial para que os projetos da organização deem resultado. Porque um ruído que aconteça, é possível que realmente vá por água abaixo todo aquele trabalho que você teve para conquistar aqueles resultados que você gostaria de ter. Então, líder, preste atenção como você se comunica. E a comunicação não é só uma comunicação é, de voz, de palavra, é sim a postura que você tem. Né? Seria uma comunicação não visual, né? Uma comunicação que faz a diferença, porque um olhar, um sorriso, né? Alguma postura diferente, que você, um jeito que você se relaciona, que você se impulsiona em direção a uma pessoa, faz toda a diferença. E às vezes essa pessoa que está ali te ouvindo e te recebendo, ela pode entender completamente errado aquilo que você tem de intenção. Falando de intenção, né? Ela pode entender errado. E isso pode complicar completamente aquilo que você gostaria que tivesse de resultado. Sim. O líder está sempre em evidência, né, Inês? A gente tem que entender que o líder, ele acorda e ele dorme líder. Você imagina, toda decisão que eu tomo na minha vida, inclusive no âmbito pessoal, eu tenho que saber que eu tenho 60 famílias que vão ter, que podem ter um impacto refletido na minha ação. Então a gente recebe muita responsabilidade também sobre o outro. O líder tem que entender quão responsável ele é por todos os stakeholders, para falar assim, Sim. né? Todo mundo depende das nossas ações, dos nossos resultados. Então, tudo que a gente faz comunica. Se o líder vai trabalhar ou não vai trabalhar, ele comunica. Se ele fica mais horas trabalhando, ele comunica. Se ele senta numa mesa de reunião ou se ele não dá atenção para o funcionário, ele está comunicando. Então, na verdade, o que a gente não fala comunica até mais do que o que a gente fala. Porque o discurso bonito todo mundo é capaz de fazer hoje. Porém, o que o funcionário enxerga no dia a dia, o discurso que ele enxerga do líder, são as atitudes. Ele vê como o líder trata os clientes, ele vê como o líder trata os outros colaboradores, os que estão performando bem e os que não estão. Porque não adianta você tratar bem os melhores colaboradores, aqueles que estão com baixa performance, porque o outro lado vai pensar, e se um dia eu estiver com a performance mais baixa? Porque todo mundo está suscetível... Será comigo, né? Como será comigo? Todo mundo está suscetível a passar por algo na vida pessoal. E a gente tem que ter essa visão. A gente está trabalhando com gente. Sim. Não somos máquina. Sim. Então, antes de tudo, a gente sempre pergunta, como é que está na sua vida? Será que essa pessoa, ela está conseguindo alcançar os sonhos dela? Ela não vai trabalhar só pelo seu sonho, né, Neida? A gente tem que manter uma equipe todos sendo capazes de perseguir os seus próprios sonhos. Sim. Então, que até virou uma pedra da empresa, porque sempre que eu tenho oportunidade, eu sento com meus colaboradores e pergunto, qual é o seu sonho? Porque eu quero fazer o melhor para que ele esteja perseguindo esse sonho e também tem que ter os mecanismos para isso. Então, líder, você precisa ter um planejamento estratégico de longo prazo, você precisa ter algo a oferecer ao seu colaborador. Principalmente se você lidera uma pequena ou média empresa, pensa nos motivos que ele teria para dedicar a carreira dele a você. Pensa nas oportunidades que ele tem, por que ele gostaria de estar ao seu lado. Você precisa dar razões fortes. Quando for entrevistar um funcionário, não é só você que está escolhendo, ele também está te escolhendo. Será que você tem os melhores argumentos para trazer ele para a sua organização? Para trazer os melhores talentos? É importante a gente ter a nossa responsabilidade. Isso mesmo. Se você não der o exemplo, se você não estiver assim, se mostrando exatamente como você é, né? Com todo esse seu propósito, toda essa sua postura, como que você vai conquistar a sua equipe? Como que você vai trazer resultados para a sua empresa? Então, é a partir daí que você faz a diferença, né? Por exemplo, na sua organização, na sua empresa, você tem, então, com essa preocupação com as pessoas, uma educação transformadora. Sim. É algo que traz, assim, um diferencial de todos os demais, porque nem todo mundo se preocupa com isso, né? Com as pessoas em si. Então, para isso, para você ter essa preocupação, para você ter toda essa formação que você trouxe desses exemplos, além disso, você precisou de formação técnica também para te ajudar nesse processo. Como foi? Porque o líder ele precisa estar sempre com conhecimento técnico também desenvolvido, né? Ele pode trazer maior resultado quando ele tem esse conhecimento, né? Sempre se desenvolvendo. Algum conhecimento em específico
que ajuda o líder a se tornar assim, exatamente como você descreveu até agora? Olha, Inês, se eu for elencar uma habilidade que o empresário precisa ter, ou o líder pode escolher ter, é a habilidade de aprender. Porque uma das primeiras coisas que eu senti quando eu assumi uma empresa foi que eu saí de uma multinacional, onde acima de mim ainda tinham mais de 10 camadas de gestores para resolver qualquer problema que pudesse surgir. Acima desses gestores ainda tinha uma matriz internacional com uma dezena de pessoas interessadas naquele problema. E quando a gente assume uma empresa, a gente olha para cima e só tem Deus ao nosso lado. Então a gente precisa entender que nós estamos por conta. Então, primeiro de tudo, ele tem que se cercar de bons aliados. Segundo, aprender a aprender com o que tem na mão. Eu chamo isso de aprendizagem baseada em problema, né? O que o empresário mais faz no dia a dia dele é solucionar problemas. Se ele não tivesse problema, ele não teria um propósito para estar lá. Né? Então, uma vez que o líder ele tem que solucionar problemas diariamente, ele tem que aprender com esses desafios. Ele tem que se propor a entender. Então, se eu tenho uma questão contábil para tratar, eu preciso me desenvolver nessa habilidade técnica. Então, eu vou fazer reunião com as pessoas que têm esse conhecimento acima de mim e eu vou aprender o máximo possível. Eu faço uma reunião com uma agência de marketing, eu estou fazendo ali meu MBA em marketing. Eu estou conversando com os meus colaboradores sobre práticas pedagógicas, eu estou aprendendo com eles no dia a dia. Então, se o empresário e o líder aprender a aprender baseado em problemas, ele não vai precisar de nenhuma formação formal, que é lógico, é muito bom, é muito importante de ter, mas os recursos são escassos e a gente tem que fazer o melhor que a gente tem na mão. Sim, então, mas aí, desculpa. Não? Aí o que acontece? Você decidir fazer aliados, né, parcerias, etc. É muito importante porque justamente essas pessoas, não é simplesmente você estudar sobre isso. Quando você contrata ou você tem esses aliados, eles trazem em si os seus exemplos. E isso enriquece muito o seu trabalho, né? Não é só você chegar lá e estudar, né? É você trazer pessoas que tenham todo esse know-how e também que tenham essas experiências que complementem e que possam pôr em prática aquilo que eles já têm de resultado e vão trazer resultado para você também. Então, isso é muito importante. Isso faz parte de um planejamento estratégico dentro de uma organização, ter essas parcerias, ter essas pessoas, trazer elas junto de você para que isso torne possível maiores perspectivas dentro da organização? Com certeza, é por isso que eu falo tanto de planejamento estratégico, é no que eu venho me especializando. Porque quando a gente tem um plano maior que começa a gerar uma energia gravitacional dessas pessoas, porque se você tem um plano, se você é uma pessoa que projeta grandes coisas e tem os mecanismos para isso, essas boas pessoas começam a gravitar em volta de você, elas começam a querer fazer parte desse plano maior. Então, parte da nossa estratégia, por exemplo, é a internalização. É a gente deter o conhecimento de tudo. Porque a gente percebeu o quê? Como a gente busca fazer um trabalho diferenciado acima da média, a gente primeiro tem uma cultura e a gente tem um propósito que é o nosso. O propósito do Colégio Santa Inês, ele é diferente de qualquer outro colégio, diferente do propósito de qualquer outra empresa. Ele é nosso. E quem conhece essa energia, esse DNA, são as pessoas que estão lá no dia a dia com a gente. Por isso que eu acredito muito em ter esse know-how, em ter essas melhores pessoas dentro da equipe. Né? Então a gente, claro, tem N parceiros externos, terceirizados, mas em alguma camada, em alguma esfera, tudo que a gente busca está no nosso planejamento estratégico dele dentro da empresa para que a gente entenda qual que é a ponte daquela pecinha, com primeiro de tudo, o principal, que é o pedagógico, que tudo que a gente faz no fim do dia é para beneficiar uma criança, é para atender uma criança, então tudo tem que estar conectado a ela. Isso quem é de fora não vai entender, porque só a gente sabe a responsabilidade que a gente carrega de estar lidando com esses indivíduos tão pequenininhos e valiosos. Com certeza, é uma responsabilidade para o futuro dessas pessoas, né? É muito estratégico saber o que está fazendo com essa pessoa, né? Cada pessoinha ali tem uma vida pela frente. Então, é muito bonito ver esse trabalho e esse propósito que você tem, esse cuidado que você tem com essas pessoas, com essas crianças, em querer formar pessoas melhores. Isso é realmente transformador, né? Transformar uma sociedade, na verdade. A educação tem que ser transformadora. Né? Você até tinha me perguntado o que a gente acredita para essa formação transformadora. Tem uma tríade que eu acho que ela é indispensável hoje na educação,
que a gente já aplica faz um ano na nossa unidade atual e na nossa nova unidade não vai ser diferente, que é a tríade da educação socioemocional, educação financeira e ensino bilíngue. Né? Independente dos caminhos que qualquer profissional vai seguir, ele vai precisar ter inteligência socioemocional para lidar em sociedade, para se formar um líder. E dispensa comentários, qualquer coisa que ele vai fazer, ele depende de inteligência socioemocional. Educação financeira para a gente transformar a sociedade. O Brasil é um país altamente endividado, é um país que não tem uma cultura de educação financeira. A gente sempre, eu cresci ouvindo, né? Por que a escola não nos ensina a calcular os nossos impostos e gerir nossas finanças? Agora ela ensina. Né? Os líderes educacionais que estão olhando à frente, eles ensinam sim. Então a gente ensina educação financeira, que o nosso aluno vai aprender independente do caminho que ele vai seguir. Que é para tudo, né? É para tudo. E também o ensino bilíngue, que é abrir portas e conecta ele com o mundo. A gente sabe que hoje 80, 90% de todo o conteúdo do mundo ele está no idioma inglês. Né? Então a gente precisa ensinar esse aluno, de novo, se ele não vai sair fluente, ele precisa ter a capacidade de se conectar e ver significado em buscar essa informação e em se esforçar, porque se ele entender um pouquinho, ele consegue fazer o resto. O jovem hoje ele é muito antenado, ele é muito informado. Então, se a gente abrir uma porta, ele termina de passar pelo corredor. E é isso mesmo que você falou, abrir a porta, dar oportunidade às crianças, a esses jovens, a saírem com uma formação transformadora e com essa bagagem que essas pessoas, né, têm, elas podem voar, elas podem ter essa base, né, que é a base que é importante na base da educação, né, para formar líderes, para formar pessoas bem ajustadas e que tenham sucesso. É preciso ter essa base. E você proporciona essa base para essas pessoas. Então, abrir uma porta é abrir a porta para oportunidades para essas pessoas crescerem dali para frente. Elas saem da sua escola já prontas para o mundo, para escolherem seja o que for, mas estarão prontas, estarão decididas e estarão, assim, amparadas por essa parte emocional já equilibrada, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Isso é sensacional. E eu acredito que a educação básica se tornou até mais importante na vida da criança do que o ensino superior. A gente teve essa mudança. Porque a gente teve uma transformação no contexto social e a gente precisa estar atento a isso. Né? Nós que formamos a sociedade, a gente tem que entender como essa dinâmica mudou para acompanhar segundo a nossa proposta. Hoje o jovem ele não sai da casa dos pais aos 18 anos, entra numa faculdade, consegue um emprego. Ele tem mais tempo para isso. Hoje a gente vê pessoas morando junto com os pais até quase os 30 anos, e é a nova dinâmica, a gente tem mais esse apoio, consegue fazer uma faculdade um pouco depois, faz 2 faculdades, faz pós-graduação, não tem essa pressa, só que o tempo que a criança passa na escola ele é único. A gente não consegue voltar e fazer escola novamente se a gente perdeu algo da nossa formação, até porque essa formação ela também é biológica. A gente não pode esquecer que a gente pega uma criança com 6 anos de idade, até ela chegar aos 17 anos, ela teve transformações biológicas, fisiológicas, o corpo dela mudou por completo. E cada fase dessa é extremamente preciosa para ela ter o desenvolvimento adequado. Uma criança que não tem um bom ensino aos 8 anos, com 9 ela não consegue voltar e recuperar aquilo. É outra etapa já. Então é muito sério. Então se a gente dá uma base sólida para essa criança, para esse jovem, se formar pronto para os desafios da sociedade, depois do conhecimento técnico, ele vai atrás. O conhecimento ele já se tornou comoditizado. A escola é um catalisador do conhecimento. A nossa formação está muito mais ligada ao desenvolvimento da pessoa do que a transmissão da informação. Isso é um caminho pelo qual a gente forma os jovens, mas eles vão ter esse acesso democratizado, já está na palma da mão deles. Daqui para frente, como eles já têm a base, eles são capazes de seguir em frente sem problemas, né? E ainda tendo todo o apoio e o aparato do que ele já tem na mão disponíveis, né? Porque hoje em dia, se ele quiser obter conhecimento, ele tem uma gama de acessos que ele pode voar quanto ele quiser, né? Mas que ele tenha essa base é essencial para ele conseguir depois voar mesmo. Sim. É incrível isso. E me diga uma coisa, o líder ele precisa ter visão, né? Visão estratégica, ele precisa saber olhar para o futuro, ele precisa, para
para que ele tenha essa visão no futuro e também sua equipe seja direcionada para o lugar certo, né? Então, esse líder, ele, desde criança, ele já aprende a ter essa visão. Ele já tende a olhar para o futuro. E como é que funciona isso na educação? Olha, a gente transforma e provoca os alunos sempre da mesma maneira. A gente tem que entender também que as pessoas têm aptidão. Então, existem pessoas que têm uma aptidão à liderança, porém todas podem aprender. Todo mundo é capaz de aprender a ser líder, todo mundo é capaz de aprender qualquer habilidade. A gente nasce sem nada, né? Então, você entrevistando líderes aqui deve ter ouvido diversos testemunhos de pessoas que não tinham essas habilidades e foram aprender a ter. Em primeiro lugar, isso necessita humildade. A gente tem que entender que a gente tem que se transformar para poder atingir esse papel. E com um aluno, não é diferente. Eles vão ser desafiados em diversas áreas e vão ter aqueles que já sobressaem. A gente tem alunos que com 13, 15 anos já demonstram um papel de liderança, já demonstram estar à frente da sala, ser um representante. Tem um perfil já mais ligado à liderança mesmo. Exatamente. Mas o que a gente não consegue mapear? Se isso já veio de casa. A formação, o ambiente que forma esse aluno, ele é essencial. Então, alguém que já tem esse exemplo da liderança dentro de casa, tem uma tendência maior a se tornar um líder. Porém, a gente entrega o mesmo para todos. Então, o desafio na comunicação, se expor, aceitar que todos temos dúvidas. Ser diretor de escola tem sido muito transformador para mim, porque eu precisei aprender a tratar com a maior naturalidade possível o que é o não saber. Hoje eu venho aqui sem medo de errar, porque se eu errar, eu preciso respeitar esse processo da mesma forma que eu ensino os meus alunos a respeitarem esse processo deles. Então a gente precisa viver. É o que eu falo da gente ser o exemplo do que a gente prega. Para a gente poder liderar, a gente tem que viver aquilo que a gente dita. Sim, e medo de errar é interessante, porque muitas pessoas têm medo de errar, né? E os líderes acham que eles não podem errar de jeito nenhum, porque são líderes, porque eles são CEOs, porque são donos de empresa, então não pode errar. Isso não existe, Não existe. porque as pessoas, elas, ao contrário, quando elas erram, elas aprendem, né? Se elas olharem para si mesmas, elas vão ver que, poxa, eu posso fazer melhor da outra vez. Então, é importante essa consciência, né? E dar essa consciência para as crianças, sem julgamento, né, do que elas estão fazendo, é dar oportunidade de elas crescerem e se tornarem realmente adultos mais cientes, conscientes daquilo que elas podem ou não podem, né, fazer. E tem que ensinar para os adultos também ainda, porque ninguém aprende a errar. A nossa sociedade não ensina que o erro, ele é importante e o erro é processo. O que a gente não pode é não aprender com erro. Isso sim é errar de fato. Mas se a gente tiver medo de errar, a gente não vai arriscar. Um líder que tem medo de errar... E os desafios não ficam nenhum, né? Aí a empresa ela se torna estagnada. Por quê? Primeiro, o líder ele precisa reconhecer que ele erra, e erra muito, e se não errar, porque ele não está fazendo o trabalho dele. O líder ele tem que estar testando, ele tem que estar buscando inovações. A gente falou aqui sobre visão. Olhar para o futuro é estar sempre com uma névoa na frente. Se a gente conseguisse enxergar o futuro perfeitamente como ele é, todo mundo ganharia na Mega, a gente teria as respostas que a gente não tem. Então o líder tem que saber que ele vai errar se ele fizer a lição de casa dele. Mas ele tem que... errar é diferente de cometer um grande erro, de cometer uma cagada. Tem erros que não são reversíveis, tem erros que a gente não pode se dar o luxo de cometer porque podem comprometer toda uma organização. Mas os pequenos erros do dia a dia, a gente precisa. E a gente precisa também comunicar para a nossa equipe que eles também podem errar. Porque se a gente repreender fortemente um funcionário toda vez que ele erra, ele não vai sair do quadrado dele, ele não vai tentar nada novo. Então, não vai inovar. Ele não vai inovar. Então ele tem que se sentir confortável para cometer um erro, para poder comunicar isso para o chefe dele, e para que juntos eles façam o trabalho de transformar aquele erro num acerto. Esse é o caminho. Esse é o caminho de um verdadeiro líder. E não ter um chefe que fica ali apontando o dedo e vendo quem foi que errou, quem foi que fez aquilo que não devia ter feito, né? E aí você não engaja o seu time, você não consegue trazer o resultado que você espera com pessoas assim, que não confiam em si mesmas e não têm a oportunidade de falar realmente sobre o que pensam, sobre ideias diferenciadas, que às vezes podem não ser boas naquele momento, mas podem trazer resultados diferentes no futuro.
e às vezes podem ser aproveitadas. Então, dar essa oportunidade de saber que é possível falar, é possível se relacionar dessa forma, é uma educação completamente diferenciada do que a gente já viu, Com né? certeza. E Então, deixo aí uma regra de ouro para o líder. Encare que se a sua equipe errou, você errou. Se a equipe do líder erra, o líder tem que se colocar na posição de que ou ele errou na escolha da pessoa, ou pegou a pessoa certa e colocou no lugar errado, ou não soube instruir, ou não estava junto, ou se o colaborador não sabe fazer e ele não sabe, está tão errado quanto, porque ele é responsável por tudo que acontece debaixo dele na empresa dele. Então, a partir do momento que o líder assume que qualquer erro na empresa também é o erro dele, ele para de tratar com o erro, para também a gente não ficar tratando desse termo que acaba sendo até pejorativo, né? É um desafio, é uma falha que acontece diariamente, e a gente para de apontar dedos. Né? Então, o erro de um é o erro de todos. uhum. E me diga uma coisa, quando você pensa em liderança, você pensa, por exemplo, em um plano. O líder, ele é um planejador. Como ele planeja também a carreira dele, Sim. não é? Uhum. E para planejar a carreira dele, o que será que ele precisa fazer? Né? Ele precisa tomar consciência daqueles pontos que ele precisa melhorar. Como é que seria planejar uma carreira para se tornar um líder realmente de sucesso? Muito bacana essa pergunta, Eneida. Quando eu cheguei na escola, eu me coloquei uma missão no primeiro ano, que foi de passar por todos os setores da empresa. Primeiro, para conhecer a realidade dos meus colaboradores, e eu trilhei o meu próprio plano de carreira. Então, quando eu cheguei diretor da escola, na verdade eu era um analista, porque eu fazia um trabalho de analista, eu estava no dia a dia da empresa, eu fazia atendimento, trabalho operacional administrativo, eu precisei passar por todas essas etapas para poder entender qual que é a realidade de fato da minha empresa. A gente poder Todos se os processos, né? todos os processos, inclusive um ano dentro de sala de aula, para também entender a realidade do professor, para poder me conectar com o meu aluno, com o meu cliente. E esse é um tema que eu vejo que é muito pouco falado no meio empresarial, que é o plano de carreira do próprio empresário. Então, uma vez que eu entrei me considerando analista, passou um tempo, eu comecei a gerenciar a equipe inteira, né, diretamente, então mais de 40 colaboradores que eu tinha contato no dia a dia, para poder conhecer cada um, e nesse momento eu me promovi a coordenador. Até que eu já tinha os coordenadores da empresa, comecei a trabalhar através deles, formando esses coordenadores, até que eu pudesse me considerar um gerente. Afinal, eu já gerenciava gestores, que é um trabalho completamente diferente, é um desafio muito diferente de estar no dia a dia e de fazer uma liderança direta, porque você passa a não ter os olhos, mas sim os ouvidos, você passa a receber as informações através de uma terceira pessoa, e aí você começa a precisar dos seus mecanismos de controle e gestão. E hoje eu consegui me promover a diretor, porque hoje eu tenho um diretor de unidade, a gente está abrindo uma segunda unidade, e eu me considero um diretor geral. Eu falo que eu ainda quero me promover mais, só que eu preciso formar alguém para sentar na minha cadeira. E é engraçado porque quando eu pergunto do sonho das pessoas, muitas têm receio de falar, pouquíssimas já tiveram a coragem de falar que querem estar no lugar que eu estou. Eu vejo isso com muitos bons olhos, para uma pessoa que tem fome, porque ela tem vontade de assumir uma direção. Então, se eu quiser ascender na minha carreira como empresário, o meu papel hoje é formar alguém para fazer exatamente o que eu faço. E assim eu vou poder executar novas tarefas. Isso é incrível. Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas, digamos, alguns líderes, inclusive, eles têm medo de colocar alguém para trabalhar do seu lado, fazendo algo semelhante para ele poder depois galgar novas etapas. E aí as pessoas, a gente ouve escutar, não sei se vou colocar essa pessoa do meu lado, porque eu não sei o que, que vai acontecer depois comigo, se ele vai saber mais do que eu, o que, que vai acontecer. Existe muito esse tipo de pensamento que a gente vê do lado de cá, né? Que Uhum. é diferente do pensamento de um líder que realmente tem uma visão, né? Diferenciada, que sabe que se você trouxer pessoas desse nível, vai ser muito melhor para a sua empresa, sua organização, né? Então, como é que funciona isso? Eu acredito que isso só traz benefícios, né, para a empresa, quando você traz mais pessoas que têm uma expertise avançada e sem medo de que elas possam sobrepor a sua liderança, não é?
Então, ainda mas isso não acontece por acaso, né? Uhum. É muito comum essa formação de cultura, por quê? Porque se a empresa ela não traz uma perspectiva de que ela está crescendo, de que ela está trazendo novos cargos, novas pessoas, qual que é a imagem que ela passa? De substituição. Porque se a empresa está há 10 anos com as mesmas funções, com o mesmo quadro de funcionários, é natural que a pessoa ela sinta que ela vai ser substituída, porque não existe um plano de crescimento. A abertura da nossa segunda unidade, ela não é à toa, ela passa uma mensagem muito forte para a nossa equipe, de que a escola está crescendo e todo mundo pode crescer com a gente. Quantos novos cargos não serão abertos? A gente, Muitas hoje com oportunidades. 60 colaboradores, a tendência até o ano que vem é de chegar perto ou até passar de 100 colaboradores. Ou Uhum. seja, nós teremos novas oportunidades, teremos novos cargos de gestão, e a gente passa uma mensagem para os nossos funcionários de busquem mais, para que eles tenham motivo para se desenvolver, para buscar novas capacitações. Porque se ele sente que não tem mais caminho, que ele está estagnado na empresa dele, ele não vê motivo para estudar, ele não vê motivo para se desafiar, para trazer, para compartilhar o conhecimento que ele tem, que muitas vezes é o porto seguro. Então, se o funcionário ele está com esse medo, de quem que é a culpa? É da liderança, que não soube passar um conforto para a equipe, é uma segurança de que tem espaço para todo mundo. Eu passei muito por isso. A escola passou décadas tendo um coordenador. E depois que eu cheguei, nós já contratamos mais uns 4 ou 5 gestores, e toda vez a gente se drama por parte de alguns. Poxa, quem será que vai sair? Eu não cansava de repetir, ninguém vai sair, nós estamos crescendo, vamos continuar crescendo, e para mim é, inclusive, uma tristeza quando eu preciso buscar de fora. Porque o maior prazer de um líder é ver alguém que chegou com ele, alguém que cresceu junto com ele, e digo mais, se as pessoas elas crescem junto comigo e recebem oportunidades melhores fora, eu sinto que eu estou fazendo meu trabalho bem feito. Se a gente fez uma vez, a gente pode fazer de novo. Eu quero mais é que as pessoas que trabalharam comigo cresçam, que mostrem que a gente está no caminho certo e com certeza elas vão fazer boas recomendações. Muito bem, muito bem. É impressionante a gente ver pessoas assim, como o Pedro, que tem essa visão, né, dentro da sua organização. Isso traz, assim, uma esperança de ver que a gente consegue ver resultados, pessoas melhores, líderes melhores, crianças melhor formadas, e isso é realmente uma coisa muito importante, viu? Você que está me ouvindo aqui sobre liderança, esse é um verdadeiro líder, é aquele que vê estratégia, que vê, que quer ver resultado naqueles que trabalham com ele, resultados melhores, e que se satisfaz com esses resultados. Isso é que é importante, gente. Liderança é isso exatamente. E até com isso, logicamente, ele traz para si mais oportunidades, como, por exemplo, abrir uma nova unidade. Né? Como Uhum. é abrir uma nova unidade? Como foi passar por toda essa trajetória? Agora, puxa vida, uma nova unidade. Me conta um pouco sobre essa nova unidade. Vamos lá, para a gente tem sido único, né? Para a Hum, nossa equipe é um orgulho imenso, uma empresa de mais de meio século de existência, depois de tanto tempo, está se consolidando, a gente passa a fazer parte de um seleto grupo de cidade que tem mais de uma unidade, já nos configura como uma rede e nos permite atender um novo público numa nova região de Santos, então agora além do canal 4, estamos também no canal 2, nos permitindo trazer uma nova proposta, porque o Colégio Santinense tem um trabalho que já é consolidado, que já dá muito certo, e agora a gente traz uma proposta com 30% da carga de aulas no modelo bilíngue, para quem quiser uma imersão maior, para quem quer uma atenção maior para o idioma, e nos conecta com mais pessoas de Santos, nos permite multiplicar esse trabalho. E foi tudo pensado desde a nossa chegada, né? Não foi por acaso que surgiu a oportunidade de abrir uma nova escola. Desde o primeiro momento, a estratégia já foi pensada para isso. Então, todos os colaboradores já começaram a criar aquela mentalidade de que a gente ia crescer. E isso nos montou para crescer. Se a gente pegou uma escola com 40 funcionários e a gente tem 60, é uma equipe meia. Isso não é por acaso. hum. Isso foi sendo construído pouco a pouco para chegar onde a gente chegou. Para em 2024 a gente poder continuar entregando nosso trabalho com a mesma qualidade, na verdade com mais qualidade, e ter time suficiente para poder construir.
Porque se o time inteiro está rodando a operação, quem que está construindo para fazer com que ela cresça? Então, no início, as pessoas não entendiam. Falavam, Pedro, não tem gente demais aqui? Mas elas não eram obrigadas a entender a minha visão. A gente comunica, mas a gente sabe que o líder, ele tem o papel e a obrigação de ser o visionário. Então, o meu papel era enxergar à frente, conquistar a confiança da minha equipe para que eles viessem junto comigo para algo que naturalmente eles também não conseguiam enxergar até aquele momento, mas acreditaram no trabalho. Então, hoje, todo mundo entende porque a gente cresceu tanto a nossa equipe e o resultado está aí. É um ato de coragem, não é mesmo? Com Ser um certeza. líder, ter uma posição como a sua. Chegar até aqui foi corajoso da sua parte também, né? Porque você assumiu desafios, você acreditou em você. Então, ser um líder é ser corajoso, não é mesmo? Totalmente. Eu estou aqui para mostrar para minha equipe, para dar orgulho para eles de ver passando na televisão o trabalho que a gente faz. Mostrar que eu estou aqui para mostrar para Santos o trabalho que eles fazem, que não vai terminar ali nas quatro paredes, que hoje não vai finalizar ali no bairro do Boqueirão, que nosso trabalho está sendo visto por toda a cidade, está chegando a uma nova região. Então isso me dá muita energia, me dá muita vontade de continuar fazendo isso. Mas eu só consigo estar aqui hoje porque eu formei uma equipe que nesse momento está lá, cuidando de tudo, para eu poder estar nessa entrevista com você. Ai, que maravilhoso. Delegar é importante, confiar na sua equipe é importante. Você sabe formar as pessoas, você tem oportunidades, como o Pedro falando agora. Isso é maravilhoso. Pedro, qual é o futuro que você vê daqui para frente, além da sua unidade? O que você pode falar sobre isso? Para o Colégio Campineiro, a gente não pretende parar de crescer, a gente está com um objetivo, com metas bastante ousadas de crescimento e desenvolvimento, porque a gente quer de fato impactar o mercado de educação. A gente está fazendo um trabalho diferenciado, nós queremos provocar todo o mercado, provocar que as outras escolas também enxerguem o resultado que isso vem dando para uma gestão profissional, tratar a escola como uma empresa, ela é essencial. Eu falo muito na minha tese de gestão educacional, que tudo que acontece fora da sala de aula está ali para trazer o resultado para dentro da sala de aula. Então a gente empoderou todas as pessoas da nossa empresa, que não os não docentes, dando uma atenção muito especial para potencializar esse trabalho de educação com a seriedade que uma empresa precisa ter. Então o nosso objetivo é continuar nos desenvolvendo, abrindo novas unidades, e nos fortalecendo cada vez mais, porque, como eu disse, é um trabalho muito sério que tem a responsabilidade de um hospital. A gente lida com vidas no dia a dia. Então, a escola tem que ter musculatura para encarar os desafios. Uma escola que, com 52 anos, a gente esquece de falar, mas a gente lembra da pandemia. Mas quanto que ela passou? A gente passou por plano real, por hiperinflação, troca de moeda. Eu nem estava vivo, nem sei dizer como são esses desafios ainda, mas eu sei que outros desafios virão e a gente tem que estar pronto porque o nosso projeto não pode parar. Com certeza, e nem deve, porque um projeto bonito como esse tem que continuar cada vez maior. E só vai ter resultados maiores com esse propósito que você tem e que nos trouxe aqui tão bem ilustrado, né? Muito bem, Pedro. É um orgulho mesmo ter você aqui sabendo com esse seu propósito. Para mim uma satisfação ter você falando aqui para o público sobre o seu empreendimento, a sua empresa, a sua escola, enfim, toda a sua trajetória, sua história que trouxe você até aqui. Maravilhoso. Pedro, que mensagem você quer deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, acreditem na educação. Para a gente é um prazer enorme estar podendo nos dedicar a fazer um trabalho como esse. O, a educação, ela de fato transforma. Então, acreditem na escola dos filhos de vocês, valorizem a educação. Eu faço isso não só pela minha escola, mas por todas. Eu realmente acredito na educação como transformação da sociedade. Foi assim que eu fui criado, isso se perdeu e a gente quer resgatar isso. Então, apoie não só a minha escola, mas qualquer escola que você conheça. A gente está numa missão aqui muito difícil, a gente quer unir forças com as famílias. Tudo que a gente faz no fim do dia é para uma criança que um dia vai estar cuidando de mim e vai estar cuidando de você. Então, acho que essa é a mensagem mais importante que a gente pode passar hoje. Uhum. Muito bonita essa mensagem e muito significativa para nós, né, sociedade como um todo. Eu realmente acredito naquilo que você fala e assino embaixo, porque realmente é um propósito maravilhoso seu, né? Então,
Quem quiser falar com você, pode entrar em contato com você através de... Olá. Nas nossas redes sociais, esse é meu contato, se você quiser se conectar diretamente comigo, para projetos de negócio, para fazer parcerias com o Colégio Santo Inês, o meu Instagram, o PH Duarte, onde a gente vem postando conteúdos sobre gestão, sobre educação. Tem aí meu telefone, meu e-mail, também os contatos do colégio, acompanhe as redes sociais do colégio para conhecer o trabalho que a gente faz. Todo o carinho do nosso dia a dia é transmitido ali através do @Colégio Santenês _ e o @Bilingual School Equipe, o Instagram da nova unidade. Santinês _ @Santenês _ Bilingual. Só pode repetir, por favor? Repita. Então, a gente tem a imagem aqui para colocar? Tem. Volta a imagem do colégio. Mais uma. Só um minutinho. Aqui, ó, aqui nós temos as imagens, né? Tem nossa imagem nova unidade, do Da canal nova unidade. 2. Isto. Aqui, ó. Na Vila Belmiro, né? Lá, Rua Na Vila- Guararapes. Olha aí, tá aí, gente. Nosso site, colégiosi.com.br, o Instagram, Colégio Santenês _, lá vocês conseguem ver toda a nossa trilha de conteúdos postados, e agora o novo Instagram, @Santenês _ bilingual, tá? Vocês vão acompanhar todo o lançamento da nova unidade, as condições diferenciadas para as novas famílias que vêm aí formando e fundando essa nova escola junto com a gente. Em breve vai ter muito conteúdo sendo postado. Estou ansiosa para ver. E quem quiser também falar comigo, eu estou aqui para falar sobre liderança, sempre trazendo pessoas interessantíssimas como Pedro, porque eu sou uma pessoa que adoro esse tema, né? Liderar. E se vocês quiserem se desenvolver em liderança e se tornarem assim como o Pedro, também eu posso ajudá-los, tá? É só me procurar, aqui estão as minhas informações, lá no meu Instagram, tem bastante dicas, tá? Eneida Engel Coach, tem o meu site, eneidaengel.com, e aqui está o meu contato de WhatsApp. 13 99782 1669, tá? E se você quer complementar ainda mais o seu protagonismo, vocês podem adquirir também o meu livro, é só entrar em contato, porque aqui tem muitos insights sobre como ser o protagonista da sua própria história. Estamos aqui toda terça, às 17 horas, na Rádio Esplanada. Fique aqui conosco, deixe seu like, deixe seus comentários, siga-nos nas redes sociais para acompanhar todas as novidades dos próximos episódios. E eu agradeço muito você que está aqui hoje nos assistindo. Muito obrigada e até a próxima terça.